Vinícius Murad, vamos olhar para o Rio de Janeiro para entender um pouco o cenário. Eu gostaria de falar contigo, além da pré-candidatura do Eduardo Paes, também falar do cenário para o Senado Federal. Inicialmente, vamos falar do ex-prefeito do Rio de Janeiro que denunciou pelas redes sociais a existência de uma pressão política, ameaças e oferta de cargos no contexto da crise da sucessão. E depois eu gostaria que você falasse o seguinte, como está embolado o cenário para o Senado? Porque as pessoas dizem, não, a Benedita está na frente, mas ela está empatada tecnicamente com Cláudio Castro, Rogério Bolsonaro, Marcelo Crivella, Pedro Paulo. A gente tem uma mistura, um bololô que vai chegar na hora da urna e vai ser completamente imprevisível esse resultado. Uribe, começando rapidamente pelo Senado, há quem tema lá na direita, no Rio de Janeiro, que essa pulverização e as indefinições atuais acabem beneficiando a esquerda com as duas cadeiras. Mas voltando para Eduardo Paes, quem acompanha mais de perto a política fluminense, notou nas últimas semanas um pouco mais de silêncio do ex-prefeito carioca Eduardo Paes. Hoje, pela manhã, ele fez uma publicação muito extensa na Rede X, o antigo Twitter, em que fala sobre o que aconteceu desde quando houve aquela operação policial contra a TH Joias que chacoalhou a linha sucessória de comando no governo do estado do Rio de Janeiro. Segundo Eduardo Paes, o grupo político ligado ao então governador Cláudio Castro do PL, teria atuado para interferir na linha de sucessão com tentativas de retirar o então vice-governador Thiago Pampolha do caminho para viabilizar a mudança de comando do Estado. Aquela vaga no Tribunal de Contas Estadual para a qual Pampolha foi nomeado teria sido algo inicialmente contra a vontade dele e realizado por pressão, isso segundo o que denuncia Eduardo Paes. Ele afirma que iniciaram uma missão fazendo pressões e ameaças ao vice-governador e aos negócios do pai dele. Paes afirma ainda que as pressões surtissem efeito, a cúpula de Cláudio Castro partiu para um misto de agressividade com ameaças e um jogo de ofertas, uma vaga no TCE e o comando da SEDAI. Paes ultimamente tem elevado o tom sobre essas tentativas de alteração na ordem sucessória. E eu me lembro que aqui no Bastidores CNN, no dia dessa operação policial que mirou principalmente TH Joias, a gente já trazia o caos que seria a linha sucessória no Rio de Janeiro. É claro que a CNN Brasil procurou as assessorias de comunicação de Cláudio Castro e também de Thiago Pampolha, então vice-governador, mas o que Paes traz aqui é algo que tem muito a ver com uma ação apresentada hoje pelo PSD, uma petição, na verdade, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, da qual vocês tratavam há pouco, que Douglas Ruas não deve assumir o governo do Rio de Janeiro. O argumento é que houve uma manobra política mais de longo prazo que vem acontecendo nos últimos meses, justamente para que Thiago Pampolha, assumindo a Alerj, assumisse o governo estadual e disputasse as eleições já sentado na cadeira de governador do Rio de Janeiro. Essa pesquisa que mostramos há pouco, Eduardo Paes tendo virtualmente no cenário de hoje possibilidade de vencer em primeiro turno, pode ajudar a justificar o porquê existe tanta pressão por parte do grupo político de Cláudio Castro no sentido de que Douglas Ruas assuma o governo estadual. No entanto, é importante observar, o Supremo Tribunal Federal é que vai decidir por eleições diretas ou indiretas e sobre a permanência ou não de Couto, presidente do TJ, no governo estadual.